Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é resumos. Eu vou falar para vocês o porquê de se fazer resumos e também como, e vou mostrar para vocês alguns dos meus resumos como exemplos, que muitos de vocês às vezes me perguntam como você fazia os seus resumos e eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Quando a gente estuda a teoria, a gente vai pegar ali um PDF, uma apostila, um livro, ler a teoria, ver uma videoaula, assistir a aula de algum professor e a partir disso a gente vai começar a compreender a matéria. Só que existe um porém. Vamos supor que eu esteja utilizando um PDF e aí esse PDF tem ali 50 páginas só para um tópico de uma matéria. E quando for a hora de fazer revisões, que é uma parte fundamental para estudos para concursos, você vai ler de novo aquele PDF de 50 páginas só para um tópico de uma matéria? Imagina o tempo que você vai levar se você fizer isso. Não é nem um pouco prático. O que eu sempre recomendo é que depois que você estudar a sua teoria, você faça um registro daquilo que você estudou. Essa forma de registro varia muito. Tem pessoas que gostam de fazer mapas mentais, tem pessoas que gostam de fazer esquemas, tem pessoas que apenas grifam o material. Cada um tem o seu jeito e hoje eu não vou falar sobre essas outras formas, porque eu vou focar na parte de fazer resumos, que era o método que eu utilizava para poder fazer o registro dessa teoria. Como eu fazia os resumos? Eu primeiro utilizava o meu material base, que era sempre um material escrito. Já usei apostilas de cursinhos presenciais, já usei PDFs, vamos supor que era um PDF de 50 páginas. Eu lia ele inteiro e grifava no computador mesmo, eu destacava as partes mais importantes. E depois disso, depois que eu lia todo o PDF, eu relia as partes que eu tinha destacado e realmente analisava se aquilo era ou não tão importante quanto eu imaginei naquela primeira leitura. Se fosse importante, eu esquematizava aquilo e colocava no meu resumo. Se não fosse tão importante, eu não colocava. E assim eu conseguia selecionar o meu resumo para que ele ficasse bem enxuto com aquilo que era mais importante da matéria e aquilo que era menos intuitivo, aquilo que tinha mais chances de eu esquecer. Dependendo do tópico da matéria, eu também gostava de assistir uma videoaula. Eu assistia a videoaula e colocava, acrescentava ali no meu resumo alguma coisa diferente, nova, que de repente não estava no meu material escrito. Às vezes, mesmo com PDF ou com uma videoaula, eu tinha alguma dúvida além do que já estava ali. Eu fazia então uma pesquisa na internet, buscava aquelas minhas dúvidas e também colocava ali de uma forma bem enxuta no meu resumo. E às vezes eu ia fazer questões daquele tópico e encontrava ali alguma parte da matéria que eu nunca tinha visto. Por exemplo, uma jurisprudência recente, uma jurisprudência nova que estava sendo cobrada e que não tinha no meu material. Eu sempre gostava de deixar um espacinho naquele meu resumo daquele tópico que eu ia ali e acrescentava aquela informação que eu não tinha antes e que estava caindo nas questões. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco de como eram os meus resumos. Esse daqui foi um resumo que eu fiz depois que houve a reforma trabalhista, porque eu tenho interesse no cargo de auditor fiscal do trabalho. Então, quando aconteceu a reforma, eu fiz um resuminho daqueles principais pontos que estavam sendo modificados na nova lei. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de criar quadrinhos, esquemas, sempre que tem muitos prazos para memorizar, alguma coisa que é muito decoreba, que é muito difícil de simplesmente memorizar numa só vez que você lê o material, eu gosto de criar esses esqueminhas assim. Eu sempre fazia revisões periódicas, mas quando estava chegando perto da prova, essa revisão se intensificava, eu lia mais lei seca, e aí eu fazia uma espécie de revisão da minha revisão. Eu pegava aqueles pontos que eu estava percebendo enquanto eu fazia as minhas revisões de toda a matéria, aqueles pontos que eu não tinha memorizado ou que eu estava com muita dificuldade, que eram importantes para poder fazer a prova daquela banca.
Aí eu fazia um resumo bem enxuto mesmo, com umas 3, 4 páginas no total para cada matéria. E aí eu usava aquilo para ficar relendo e memorizando aquilo que é mesmo decoreba até o dia da prova. Esse aqui, por exemplo, foi um resumo desse tipo que eu fiz para administração. Não sei se tá dando para ver. Muito bem. Mas, gente, eu tenho muito orgulho desse material, sabe? Eu não sei se vocês são assim também, que adoram assim o material de vocês. Eu realmente tenho um carinho especial. Mas esse de administração, gente, eu adoro ele, porque ele sempre me ajuda muito. Porque a administração, às vezes, cai teoria, que você tem que saber o nome do teórico, tem que saber o que ele defendia, cada detalhe. E aqui eu consegui resumir isso de uma forma muito enxuta, daquilo que mais caía nas provas, né? Especialmente FCC, CESP, que era uma linha assim que eu estudava mais. E dava muito certo. Eu adoro essa dica porque realmente nos últimos dias para a prova, aquele pouco tempo que você tem, o que você precisa mesmo é memorizar aquilo que tem grande chance de cair que você ainda não memorizou. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, para raciocínio lógico. Raciocínio lógico, gente, parece muito difícil à primeira vista e realmente não é tão intuitivo assim no senso comum nosso. Mas eu criei esse esqueminha aqui, tem 2 páginas só. E aqui, gente, sério, eu acho que tem tudo o que caía nas minhas provas de raciocínio lógico bem resumidas. E aí eu coloco coisas que se confundem normalmente, eu coloco as regrinhas que mais caem. É muito bom você colocar lado a lado as coisas que você confunde mais. Eu tenho, por exemplo, esse quadrinho aqui que eu fiz, que é essencial. Eu criei um mecanismo para eu poder conseguir fazer ele na hora da prova. Então eu criei ele assim, competências do STF, competências do STJ, que é uma coisa que cai demais e é muito difícil às vezes você lembrar. Então eu criei esse quadrinho e a partir desse quadrinho eu conseguia, depois de um tempo de muito treinamento, fazer quase que isso na mente. Muitas pessoas criticam esse método de fazer resumos, porque eles falam que demora muito tempo para se fazer. Acho que não é tão efetivo porque a pessoa não usa para fazer revisão. Eu uso até demais para poder fazer as minhas revisões, e a base da minha teoria está ali. Eu faço aquelas revisões periódicas com base nisso, e quando está chegando perto da prova eu uso de novo e depois faço o resumo do meu resumo, como eu falei para vocês. Se eu acho que demora, eu acho que demora sim. Só que eu acho que com isso eu consegui construir uma base muito boa dessas matérias. Eu nunca mais vou comprar um PDF de direito constitucional. Eu vou reler os meus conceitos aqui que eu tenho nos meus resumos, vou reler a Constituição e no máximo, a partir de uma nova alteração na Constituição, eu vou ler aquela alteração e saber me informar mais sobre aquilo. Ou uma nova jurisprudência, mas para que eu vou ler e estudar de novo um PDF novo de constitucional ou administrativo? Não faz sentido, eu já tenho esse conteúdo aqui. E se eu quiser, vou reler aquele resumo. Para mim, é um método que vale a pena, certo para mim, mas pode ser que você tenha outros métodos de maior preferência. Se você gostou e quer saber sobre como estudar a teoria, sobre mapas mentais, outras formas de registrar a sua teoria, comenta aqui pra mim, que aí eu posso fazer mais vídeos sobre isso. E não esquece de deixar o seu curtir, que também é um indicativo pra mim se vocês estão gostando ou não desse tipo de vídeo. Um abraço pra vocês e até a próxima!